Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã, que se encontra conosco em mais um vídeo do nosso canal Realidade, um canal feito para você. Meu irmão, minha irmã, quando lemos a palavra foco em algum lugar, ou observamos um foco, né? Essa palavra foco resume uma meta a ser alcançada, um propósito a ser atingido. Quando sonhamos, temos um foco. Esse sonho, esse foco é o nosso sonho. E pessoas que sonham com coisas boas e coisas ruins. No caso de líderes religiosos, sonham com a aglomeração de pessoas. Uma reunião na qual eles possam, com a sua PNL, Programação Neurolinguística, dominar toda aquela população, dominar todos aqueles seres que estão ali a seu belo propósito. Quando falamos de denominações como Universal, Plenitude, Mundial e outras AUS por aí, com seus propósitos de grandeza megalomaníacos, vemos que os líderes que estão por trás delas não pensam em nada a não ser no seu luxo, no seu patamar de vida e na sua luxúria, né? Em como fica se mantendo, em obter ganhos para sua denominação. Muitos deles, eles colocam uma associação para dizer que não tem nada, que tudo está no nome da associação. Como funcionar numa sociedade anônima, que não passa de um documento dentro de uma gaveta. Quem é do mundo empresarial entende isso. E esses homens deixam de serem pastores, né? Pseudo-pastores, que certamente quando no começo podem ter até uma vontade de ganhar almas, de evangelizar, de fazer, pintar e acontecer. Mas passando o tempo, esses homens são corrompidos. Muitos foram corrompidos ao longo do tempo. Muitos foram desalinhados, né, digamos assim, do seu propósito, do seu sonho que algum dia foi ganhar almas e agora é enriquecer-se ilicitamente. O pessoal, perdoa, estou aqui aqui no meio da rua, né? E tá tendo um barulhinho aqui. Mas é um vídeo que eu não pude deixar de fazer. Então, o foco desses homens é o quê? Aglomerar pessoas, juntar um povo, juntar uma denominação para chamar de sua igreja e chamam com todas as palavras. E nessa igreja eles criam seus propósitos mais horrendos, como obreiros, jovens, evangelistas, e vão fazendo essas coisas acontecerem de uma tal maneira que as pessoas se cegam. Elas se cegam de uma tal maneira que não conseguem ver a verdade nos olhos desses homens. O que eles falam são palavras vãs, mas que com uma grande tonalidade, com gritos seguidos de aleluia, glória a Deus, e ainda falam línguas estranhas, né? Quando sentem que a sua pregação não está dando tanto efeito, ainda fazem essa mirabolância toda. E a realidade é, meu irmão, minha irmã, que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque os escolhidos, eles vivem na verdade, eles vivem na verdade que é Cristo, não vivem na mentira que é o dinheiro, que é mamon. E muitos deles viram mamon em pessoa. Muitos deles aliciam pessoas para fazer a sua vontade, enganando dentro da palavra de Deus pessoas que não têm nada de conhecimento algum da palavra de Deus e fazendo com que elas acreditem piamente que estão servindo a Deus. Piamente que estão servindo a Deus. E nesse caso, as pessoas ficam sem argumento nenhum porque não conhecem a palavra de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus, ficam perdidas de tal forma que o único alento, que o único caminho a ser seguido é o ensinado por esses líderes. Os obreiros são levantados para serem os mordomos, né, dizendo da casa de Deus, e eles levantam exatamente os obreiros para cuidarem da obra de Deus, né, da dita obra de Deus. Ensinam os obreiros a andarem no caminho que os líderes querem, a se comportar como eles querem. Veja que muitos desses líderes, a influência deles é tão grande, o tal do exemplo deles são tão grande, de uma forma tão assim louca, que
os seus pastores, seus obreiros querem imitá-lo, seja na mãozinha, seja no jeito. Veja só o Ed Macedo, como eles pregam, né? Apontando o dedão assim, tipo dando um cotoco para as pessoas, né? E muitos dos pastores que eu sei pregam dando cotoco de verdade, né? Que eu conheço isso. Os que são da laia do R.R. Soares, aquele jeito, né? Todo sonsuzinho de pregar, né? Sonsuzinho, por quê? Porque o exemplo, meu irmão, minha irmã, não está em Cristo. O exemplo de comportamento não está em Cristo, mas sim no líder religioso que iniciou uma dita igreja que ele chama dele, que ele tem comando sobre ele, sobre ela, que ele tem direção sobre ela e ninguém mais. Ele escolhe seus dirigentes e ele é a autoridade máxima. E aí Jesus é descartado. Deus é descartado daquela denominação, porque o que passa a ver é uma velha aliança pregada em segundo plano. Uma aliança original já não vale mais para nós que somos cristãos em Cristo. Ainda mais uma aliança deturpada, uma segunda aliança deturpada, né? Digo uma segunda aliança por quê? Porque tem a velha aliança e tem a segunda, né? Velha aliança, que é o que eles pregam deturpando a primeira. Então, você vê, meu irmão, minha irmã, que eles fazem discípulos cegos de uma tal forma que eles não veem a verdade de Cristo, mas veem o seu líder e o comportamento dele, os gestos dele, sabe? Os trejeitos dele e querem imitá-lo a qualquer custo para cair nas graças desse líder. Então, meu irmão, minha irmã, essa nova playlist, Obreiros em Foco ou Diáconos em Foco, nós vamos abordar tudo isso. Nós vamos abordar essa vontade frenética de imitar o líder, de ser conforme o líder é. Ora, o apóstolo Paulo, em suas pregações, disse assim: sede santo como eu sou santo, né? O próprio Jesus disse isso também. Quando o apóstolo Paulo disse assim: olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Ele disse: sei meus imitadores porque eu sou de Cristo. Esses líderes não podem dizer isso porque eles não imitam Cristo, eles têm Cristo muitas das vezes como um objeto para ganho próprio. Nós vemos que nem o Novo Testamento em Cristo é pregado nessas denominações, porque muitas das vezes não abona a mentira que eles estão pregando, não abona de jeito nenhum. Ela, pelo contrário, desfaz. Livros como Efésios, como Atos, como Romanos, debulham essa verdade em cima dessa hipocrisia e ela se vai, desce pelo ralo mesmo essa hipocrisia desses líderes. Então, meu irmão, minha irmã, se levarmos em conta a pregação que eles fazem e o Novo Testamento, em muitos poucos versículos já debulham, já fazem com que um ano de pregação desses falsos profetas seja massacrado, seja destruído em 2 versículos. Em 2 versículos. Em apenas citar muitas vezes 2, 3 versículos, a vida toda de pregação de erro desses falsos profetas são desfeitas, são desmascaradas. Então são esses e outros assuntos que nós vamos abordar. Então fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus, canal Realidade, você, tamo junto. Não perca essa playlist, vai ser do papoco.